hoje é um tema extremamente atual do dia a dia, das nossas lutas, que é sobre as relações afetivas familiares e a saúde mental. Boa noite, Tainá. Tudo bem? Boa noite, Keila. Boa noite, bolos e doces. Olha que coisa boa, TT Brites. Isso aqui é um nome interessante e doce, né? Boa noite. Obrigado, Kênia. Para mim é um prazer tê-la aqui conosco. Você que é paciente da nossa clínica, do Instituto Renascimento, paciente aí da doutora Letícia Calixto, do doutor Rodrigo Simões, esses companheiros nossos de tarefa no dia a dia. Um abraço para eles dois também. Boa noite, Henriqueta Eva, Maga Loboscato. Boa noite, Renata M. Cardoso, Fátima Amaral. Boa noite, nós vamos aguardando só mais um minutinho para nós começarmos a nossa conversa dessa terça-feira, que vai falar acerca, né, das relações dentro da família e quais as grandes consequências disso tudo para todos nós dentro do campo da saúde mental. Boa noite, Laís, Lúcia, Márcia, Fernanda Bueno, boa noite, Bruna, Caraciolote, é isso mesmo, Caraciolote? Vamos lá, Elaine Taylor, boa noite, Fagner Figueiredo, boa noite, gente. Vamos começar a nossa conversa. O que nos levou primeiramente a estar falando para todos nós nessa noite, porque é sempre uma reflexão para mim. Boa noite, Rafa, filhão caçula aí, boa noite, querido, um beijo vocês todos, na Adélia, no Vicente, boa noite, Dicas da Core, boa noite, Dirceu. Então vamos lá. O nosso objetivo hoje é pensar nas relações, principalmente as relações entre pais e filhos, relações entre irmãos, né? Porque há vários níveis de relacionamento. Nós já falamos aqui no momento sobre as relações dos casais e o que isso representa, na verdade, né, dentro do campo da saúde mental, em algo que seja positivo ou negativo. O certo é que as vivências familiares, elas são um dos maiores desafios da vida da criatura. É ali que nós encontramos o nosso porto seguro, mas é ali também que nós encontramos as vivências mais íntimas e mais desafiadoras para a nossa caminhada. E se você está nos acompanhando e tem alguém que você sabe que isso seria importante, reporte a ela para que ela possa entrar no Instagram ou notifique as pessoas que em breve, além dela ficar gravada hoje no Instagram, essa live
também vai para o YouTube, para o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, YouTube, o canal de saúde mental e espiritualidade, né? Se você não conhece, conheça esse canal. Nós temos lá dezenas de palestras das mais diversos temas, e que eu sei, com certeza, vocês vão encontrar alguma coisa interessante. Se inscrevam no canal, que isso é importante para a divulgação, e deixe lá o sininho para notificação, porque todas as semanas nós temos algum vídeo novo postado no canal. Mas vamos para o que é importante. E nós vamos começar entendendo um pouquinho mais do que é afetividade. A afetividade é a capacidade individual de experimentar o conjunto dos fenômenos afetivos. E quais são esses fenômenos? Nós temos 3 níveis, de capacidade de percepção na nossa vida. As nossas sensações, que são físicas, materiais, o nosso olfato, a nossa visão, o nosso tato, o nosso paladar, a nossa audição, que trazem para nós sensações agradáveis e desagradáveis, e que nos reportam à medida em que nós vivenciamos essas sensações para a convivência com sentimentos que podem ser negativos ou positivos, dentro da perspectiva de cada um, e que trazem e guardam memórias nas nossas vidas. Um outro nível é o nível emocional. Nós temos inúmeras emoções, sendo que as emoções básicas, as emoções naturais, elas são o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a preocupação. E nós temos uma infinidade de sentimentos, alguns sentimentos aí com gradações de experiências individuais, e que também tem a ver com essa questão da afetividade. Aparentemente, isso acontece na nossa vida de uma maneira tranquila, natural. Mas a nossa cultura, aquilo que nós aprendemos com a nossa família, com a sociedade que nós vivemos, elas modificam profundamente a capacidade individual de experienciar e trazer à tona, através da expressão, o que se está sentindo. É muito comum eu perguntar para pessoas, às vezes essas pessoas já têm algumas décadas de vida, como que elas convivem
com as suas emoções e elas ficam paradas. E quando conseguem, até dizem com clareza que não sabe o que é emoção e não sabe se sente isso na vida. Então nós vamos ver que algumas pessoas nem sabem nomear os seus sentimentos. E eu diria que essas algumas pessoas é uma porcentagem importante da nossa sociedade. Então, quando nós falamos de afetividade dentro do campo da família, nós vemos famílias onde a expressão do afeto, ela é quase proibida. Ela é reprimida, e principalmente quando a pessoa vai crescendo, essa repressão ela se faz mais intensa do ponto de vista cultural. Muitas, não são poucas, muitas pessoas acreditam que expressar afeto é sinal de fraqueza. Qualquer tipo de afeto. Desde o medo e a raiva até o amor, né? E outros sentimentos que passam nesse contexto, porque isso é sinal de fraqueza. E é muito comum, né, algumas pessoas que trabalham no campo da gestão, no campo do trabalho de recursos humanos, orientar as pessoas para ter o cuidado de não expressar os seus sentimentos. Por quê? Porque isto é mal visto, isto é considerado um sinal de fraqueza, e isso é interpretado, inclusive, como uma incapacidade, às vezes, para uma atividade gerencial, de coordenação, de gestão para muitas criaturas. A afetividade, né, ela também pode ser entendida como a força que é exercida por esses fenômenos no caráter de uma criatura, né? Como um conjunto de coisas que modificam a vida da criatura. Uma pessoa, né, que tem um quadro de um transtorno fóbico, né, que é portadora de uma fobia, né, de um medo que está adoecido, muitas vezes ela se vê incapaz de vivenciar, de estar num lugar, de conviver com certos grupos por causa do seu medo. Isso é muito ruim, né? Porque muita gente ouviu a vida inteira que a gente não pode expressar medo. Na nossa cultura, cheia de discriminação, né, é comum dizer que uma criança que sente medo, uma criança que chora por medo, né, um menino, que aquilo é coisa de mulherzinha, né, desfazendo do feminino, discriminando a criatura feminina, colocando isso no lugar de fraqueza. Nós falamos sobre isso há pouco
em uma das nossas lives anteriores, então não é o que nós vamos dizer agora, né? E isso muitas vezes impede que a pessoa fale, expresse, trabalhe essa emoção, e isso adoece na vida da criatura. Hoje se sabe que a afetividade ela tem um papel crucial no processo de aprendizagem. Quem não tem esse conhecimento, né, os gregos, eles tinham tanta clareza da importância de uma vivência afetiva e tenhamos clareza, não necessariamente sexual, mas uma vivência afetiva entre os mestres e os seus discípulos, os seus alunos, né, que o mestre, ele aprendia a se utilizar disso, né, de levar que o seu aluno e ele tivesse uma relação de afeto muito mais intensa, porque isto promovia um maior interesse de estudo, de aprendizado do aluno, e isso significava um maior crescimento por parte desses alunos, né? Hoje, né, a figura do professor que trabalha com a questão do afeto e que expressa essa questão, às vezes é permitida socialmente e com restrições, algumas necessárias, né? Como a questão do toque, que é algo delicado para muita gente socialmente, né? Não deveria ser, mas é, né? Até porque algumas mentes doentias utilizam de uma maneira ruim. Mas esse afeto resume as criancinhas, uma criança muito nova, e as relações dos professores muitas vezes vão se distanciando dos alunos, nem sempre porque essas pessoas, esses professores, não sejam afetuosos, mas porque isto é cobrado socialmente, e esse afastamento pode ser, e é certamente muitas vezes, um elemento que deteriora a relação de ensino. Então, nós convivemos muito mal com isso e isso dificulta o nosso contexto. Mas nós não podemos nos esquecer que a afetividade, ela se apresenta em todas as áreas da vida. E a afetividade, principalmente nos primeiros anos de vida, ela influencia de forma profunda o crescimento cognitivo, a capacidade de estimular a pessoa no seu aspecto intelectual, no uso da sua mente, de todos os seus recursos mentais para o seu crescimento e o seu aprofundamento. A afetividade, ela cria os laços de amizade. E é importante a gente lembrar que a afetividade cria, inclusive, laços com os animais irracionais, né? Muitas pessoas questionam,
mas quem vivencia no dia a dia dentro de casa com animais, a gente percebe, né, que eles respondem a essa afetividade. E você vê comportamentos diferenciados, né, numa mesma raça, e às vezes numa mesma ninhada, de animais, mostrando que a expressão desses afetos existem, né? E que isso demarca essa individualidade. E muita gente hoje, infelizmente, escolhe, né, somente as relações com os animais, né, e às vezes abrem mão dos filhos, né, e, e dedicam todo esse afeto ao animal. Eu não acho que tem nada de mais cuidar e ter afeto por eles, mas eu costumo dizer que é muito mais simples, porque o ser humano nos cobra respostas e posturas que às vezes a gente não dá conta de assumir. Então nós vamos ver, né, que dentro da família essas atitudes precisam ser cultivadas para que o relacionamento familiar prospere. E aí eu gostaria de começar a colocar algumas coisas que eu percebo. Cada vez mais as relações de afeto nas famílias, elas vão ficando distantes e rareadas. Todo mundo tem compromisso com muita coisa e a gente deixa de lado os compromissos de afeto e cuidado com a nossa família. Tem muita gente que é extremamente afetiva e cuidadosa fora de casa e não apresenta o mesmo comportamento dentro do lar. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele já alertava sobre esse risco e ele dizia, né, se a gente não cuida desse aspecto do afeto, né, principalmente se a gente não cuida daqueles que são da nossa família, que na linguagem dele, essas pessoas negam a fé cristã que eles dizem ter e que elas seriam piores por esse comportamento do que os infiéis. Então nós vemos que já, né, há séculos, né, há milênios, essa preocupação com a relação familiar, ela é um problema e um desafio. E o desenvolvimento da tecnologia, se ele trouxe inúmeros ganhos para a nossa sociedade, ele também trouxe inúmeras perdas ou desafios do campo negativo, né, que você tem que vencer para todos nós, principalmente para as famílias. Anteriormente, né, eu sou de uma época onde que eu, muito pequenininho, venho da transição, né, da época do rádio para a época da televisão, né? A televisão brasileira surgiu na mesma década que eu nasci, alguns anos antes, e
nós, ainda no princípio, as pessoas se sentavam juntos na família para ver a TV, que era algo que era encantador, e se comentava aquilo porque era hábito anterior no rádio fazer esse tipo de situação. E como a televisão não acontecia o dia todo, esse tempo era limitado. E haviam outros momentos em que a relação tinha que ser presencial, né? E tinha que ter essas expressões de afeto. Com o surgimento de uma tecnologia mais avançada e especialmente com o surgimento do celular, que hoje virou algo, né, dentro da sociedade brasileira, que as pessoas não conseguem ficar sem ele. Nós estamos aqui diante do celular. As pessoas foram se afastando, as famílias foram se afastando. E hoje é muito comum você entrar num bar, num restaurante, e uma família estar sentada à mesa para uma refeição e cada um está ocupado com o celular sem nenhuma conversa entre eles. E nas casas são muito comuns as pessoas se fecharem nos quartos, né? E se ocuparem com a sua própria televisão, com o seu próprio computador, quando a situação financeira assim permite, com o seu próprio celular, e esse contato afetivo vai ficando cada vez mais pobre. Os pais e os filhos desconhecem-se uns aos outros mais e mais. Muita gente, né, se esquece que são essas relações aonde a nossa atitude, mais do que a nossa fala dentro da relação, ela cria parâmetros para os filhos, para aqueles que estão ao nosso lado, né? Que não são essas situações que têm provocado dificuldades na educação e dificuldades no comportamento das novas gerações. E se reporta, então, à escola essa causa desse problema. E não é verdade, né? Muitos pais se justificam, e não é que não exista a realidade, de que eles precisam trabalhar e trabalhar muito para sustentar os seus filhos, né? Mesmo quando eles têm um único filho. Só que nós gostaríamos que a gente pensasse um pouco se o que interessa para as criaturas, né, é essa gama de coisas que o dinheiro traz, ou é a nossa presença e a nossa participação na vida dos nossos filhos. Eu ouço todos os dias que eu atendo jovens, e agora eu tenho atendido muitas crianças com questões muito complexas que às vezes nos chegam no consultório por causa da abordagem médico-espírita, que os pais
têm até dificuldade de informar questões sobre os filhos. E que se a gente pergunta a um jovem sobre alguns posicionamentos e algumas situações dos pais, eles não sabem responder, não é por imaturidade. Eles não sabem responder porque eles realmente desconhecem a realidade dos seus pais. As pessoas comumente, né, durante a semana, muitas famílias não fazem nenhuma refeição juntas. E muitas delas que fazem refeições nos finais de semana juntos se reúnem e acabam em discussão, porque as carências e as dificuldades são tão grandes que isso, na verdade, cria embaraços e promove, né, as desavenças familiares. Então, nós temos que lembrar, por exemplo, né, quem trabalha com psicologia infantil sabe muito bem disso, que o bebê se utiliza da afetividade para se exprimir, tanto que as mães aprendem, inclusive, né, quando estão atentas aos seus filhos, a diferenciar os seus choros, a diferenciar a sua expressão do rosto, do corpo, né, porque ele traz esse afeto nesse lugar. Ele utiliza da afetividade para interatuar no ambiente externo, ele acolhe as expressões afetivas que lhe chegam e ele devolve essas expressões afetivas. Claro que, como todo mundo no aprendizado, ele tem hora que tem interpretações desses afetos de uma forma inadequada, mas isso é uma questão de aprendizado. Uma criança, por exemplo, às vezes, no contexto, né, da sua atuação nesse ambiente, quando muita gente ri junto diante dela, ela não consegue entender que isso pode ser um ato de felicidade, de ter achado muito bonito. Ela sente que aquilo é algo contra ela, ela chora, ela se assusta com aquela situação. Mas as interpretações de afeto, elas cobram, na verdade, um aprendizado de todos nós. Então, nós vamos ver que isso é uma coisa para se apresentar, né? O que nós vemos cada vez mais acontecer? Nós temos visto que a sociedade, né, ela, dentro de todos esses aspectos atuais, e nós não queremos ser aqui retrógrados, achar que antes era muito bom, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que atualmente não está nada bem as relações de afetos familiares. E eu gostaria de usar aqui uma lembrança de uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra codificada por Allan Kardec, a obra basilar do Espiritismo,
uma pergunta 775, aonde Kardec, já naquele momento, perguntava aos espíritos o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta, ela é muito sucinta e clara. Eles respondem a ele: um recrudescimento ao egoísmo. É isso que nós estamos vendo crescer na nossa sociedade. Adultos, jovens, crianças, extremamente egoístas, extremamente olhando e vendo apenas o seu bem-estar. Por quê? Porque hoje a gente está vivenciando esse relaxamento dos laços de família. Vemos, por N questões, N desculpas que podem ser questionáveis, os pais ausentes do lar, deixando para alguém, né? Às vezes, alguém com uma capacidade questionável para poder educar uma criança, né? E essa criança colocada num campo social sem um contexto familiar muito grande. Nós vemos filhos abandonando pais, vemos sociedade que os pais, quando os filhos chegam numa determinada idade, convidam os filhos a saírem de casa para crescerem e cuidarem de si próprios, né? Acreditando que estão auxiliando, que a pessoa tem que ser adulta, tem que ser desapegada, como se desapegar, né, fosse simplesmente eu me afastar de alguém, né? Tem pessoas que estão há anos afastadas de alguma pessoa, tem pessoas que estão afastadas pelo fato da morte do outro e que não conseguiram o desapego, né? Mas essa postura, né, de fazer essa caminhada, ela na sociedade, principalmente isso a gente vê, né, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos acontecer isso muito, no Canadá isso também é muito comum. O que a gente vê depois, né, são idosos solitários, porque romperam esses laços familiares e acabam, no final da vida, numa grande solidão, né? E carentes, porque todos nós somos carentes de afeto, de carinho, de atenção, que não tem, porque se a gente não deu, se a gente negou, a gente não vai ter essa reciprocidade, né? Nós vemos pais que falam no nosso consultório dos filhos como se os filhos fossem algum tipo de mercadoria e que eles tiveram a infelicidade ou que eles foram enganados pela vida e o produto que eles compraram não era o que eles queriam. E que falam claramente a nós que, se pudesse,
ficariam livres dos filhos. Pior do que isso, falam com os filhos sobre isso. Quando os atritos acontecem, principalmente quando a criança, desde pequeno, apresenta transtornos de comportamentos graves, ou quando os transtornos de personalidade vão surgindo na adolescência, né? Eu já vi e ouvi muitos jovens me contarem também, né? Me mostrarem, né? Às vezes gravações que eles fazem hoje. O celular serve para tudo, né? De pais, né? Mães e pais que dizem aos filhos, né? Que se arrependem de terem ficado grávidos, porque se soubesse que ele seria aquela desgraça para a vida, aquele inferno para a família, ele não estaria ali. Agora vamos pensar no seguinte: como eu posso ajudar o meu filho que já está comprometido, que já tem dificuldades, quando eu falo com ele, né, que eu não queria ter mais ele na minha vida. E isso, às vezes, chega aos ouvidos do jovem, de um jovem que foi levado para mim porque ele tem ideias e tentativas de suicídio. Como, né, que a gente, que o terapeuta, que o médico vai ser funcional num ambiente de completa disfuncionalidade? Então, toda essa questão do relaxamento dos laços de família, elas demonstram esse recrudescimento do egoísmo. Isso não significa que estarem juntos só, simplesmente, muito tempo, que as famílias são funcionais. Eu conheço famílias que estão juntas porque são disfuncionais. Porque a doença familiar é tão grande que eles não dão conta de ficar longe das brigas e das discussões deles. Eles se encontram na certeza que eles vão brigar, que eles vão discutir, que as relações vão ser ofensivas, né? Que o uso da palavra vai ser agressivo, mas eles se reúnem para isso. Por quê? Porque eu não estou falando aqui, né, que não é porque eu estou distante que eu sou mais disfuncional do que quando eu estou perto. O grande problema da afetividade é um aprendizado de expressão e cuidado. Um lar, né? Eu tenho pacientes que são fóbicos, que quando eu vou avaliar a história familiar deles, né? Porque eu não me resumo a ver os sintomas e lidar com os sintomas, né? Eu não acho que as pessoas são sintomas, né? As pessoas são gente, e gente tem uma história.
E eu aprendi, acredito, que quando eu escuto a história, quando eu estudo o contexto da família, quando eu escuto toda essa expressão dessa afetividade positiva ou negativa, presente ou ausente na família, eu aprendo muito mais o que está acontecendo do que quando eu pergunto sobre quais os medos, quantas horas eles acontecem, a partir de que momento só que ele aconteceu, se ele melhora com isso, com aquilo. Eu vou descobrir, né, muitas vezes que isso é resultado de uma postura familiar, de pais que também têm fobia, né? Pais que estimularam o medo com uma forma de construir uma autoridade que não é autoridade, é autoritarismo. Todas as vezes que eu recebo a obediência de alguém porque essa pessoa me teme ou tem medo de algo, isso não é autoridade, isso é autoritarismo, né? Isso é um instrumento cruel de realidade, um instrumento que se aprende na sociedade, um instrumento que as religiões, infelizmente, usam, um instrumento que a ideologia política e social de massas, ela usam para poder manter as pessoas, né? E que constrói criaturas que são medrosas, que não conseguem ter coragem, que por isso não têm força e não conseguem caminhar. E aí o que as pessoas querem do médico? Que a gente tem um remédio. E o remédio, ele não vai resolver esses problemas da vida dele. E mesmo que desapareça naquele momento um sintoma, vai aparecer outro sintoma mais à frente. Nós temos famílias que os pais são extremamente egoístas, né? Eles pensam no bem-estar pessoal deles. Eles nem são um casal, eles vivem juntos. Às vezes dormem na mesma cama e até transam, mas eles não são um casal. Eles não se compartilham, eles não dividem as coisas, né? Eles são incapazes de abrir mão de um prazer para o outro. O que uma criança vai aprender nesse contexto? A ser egoísta, né? Nós hoje vivemos como uma sociedade violenta. O país que nós vivemos é um dos países de maior índice de violência no mundo. Nós temos um alto número de crimes de violência contra a mulher, contra os negros, contra os pobres, contra os índios, contra a comunidade LGBT, né? Nós temos uma violência imensa contra as crianças, contra os idosos. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que estimula a violência. E o momento atual que o Brasil vive, ele vive com um governo que estimula a violência. Um governo que discrimina, um governo que faz todo esse processo. E eu não estou aqui com defesa política, eu estou como profissional mostrando uma coisa. Como é que nós não vamos ter violência? Uma sociedade que estimula o uso de arma, ela estimula a violência. O que os Estados Unidos colhe de violência, desses atentados que acontecem, né? Ontem, né, durante a comemoração do 4 de julho,
os atentados que acontecem, é por quê? Porque a liberação de armas, essa propagação disso, isso não defende as pessoas. Isso estimula a violência humana. Então, nós temos crianças que são violentas porque elas aprenderam dentro de casa com a violência do casal. Dentro de casa com a fala dos pais que diz assim, se alguém te bater, você devolve e bate. Será que isso é processo de educação? Será que isso é conduta ética e moral de uma criatura que se arvora a estar no lugar de ser pai, de ser mãe? Isso me assusta. Né? Não me assusta porque eu sou uma pessoa boa, não me assusta porque eu não seja uma pessoa que tem que controlar esses meus impulsos. Né? Me assusta porque tentando controlar esses meus impulsos, eu tentei ensinar aos meus filhos a sair desse campo. Porque eu tenho certeza que a agressão só estimula a agressão. Então, os meninos crescem violentos. E quando enfurecidos, eles quebram as coisas, eles começam a dar problema, eles batem na escola, eles batem no professor, faz isso e aquilo outro. Isso aconteceu de graça. Isso faz parte das relações afetivas familiares. Isso faz parte daquilo que eu permiti que o meu filho vivesse. Para que ele não me amolasse, eu assistisse meu jogo de futebol tranquilo, a minha novela tranquila, eu conversasse com a minha amiga tranquilamente, em vez de cuidar e conversar com o meu filho, eu dei a ele acesso à mídia toda e qualquer, né? Com ensino de violência, eu compro games para ele violento, eu jogo esses jogos com eles e às vezes com maior violência, expressão de violência, do que eles expressam no próprio jogo. O que é que eles vão fazer desse processo? Quantas crianças estão no processo de adoecimento de ansiedade porque no contexto da posição dos pais, da família, a única coisa que se tem é preocupação. E essa preocupação, às vezes, é jogada na cabeça de uma criança que ela não tem maturidade emocional de viver com isso. Há algumas semanas atrás, eu atendi um jovem, né? E esse jovem, quando eu questionei para ele a evolução do quadro dele, eu percebi, né, que ele não estava bem ainda. E ele virou para mim e falou assim, eu não quero que o senhor fale com meus pais, porque eles são muito ansiosos e eu vou piorar a situação deles. E eu tinha esse conhecimento dele, eu virei assim, mas você deve trabalhar isso na terapia. Eu não estou fazendo mais terapia. Por que você não está fazendo terapia? Porque meus pais estão tão preocupados com o dinheiro e realmente as despesas em casa estão muito grandes, que eu menti que estava melhor e que eu não estava gostando do terapeuta e saí do tratamento para eles não gastarem dinheiro. Então eu estou falando
do que a gente expressa, porque a nossa ausência, ela não é uma ausência de afetividade, ela é uma presença da ausência do cuidado, muitas vezes do afeto, né? Ela é muitas vezes a expressão da minha indiferença ao outro e ela é também uma expressão do incômodo que aquela pessoa causa na minha vida. E a gente achar que dentro da relação familiar, que os filhos não percebem isso, é porque realmente a gente não sabe quem são os nossos filhos. A gente não sabe nada sobre eles. De certa feita, uma pessoa me contou que foi à escola, chamada, né, à escola por causa de um filho. E quando ela foi chamada, ela se assustou. Ela me contando. Porque ela tinha uma visão do filho. E quando ela chegou na escola, né, que eles relataram todos os comportamentos daquela criança, daquele jovem, ela virou para a escola e falou assim, mas isso não deve ser meu filho, que o meu filho não é assim. E uma professora, inadequadamente ou da forma de trabalhar, virou para ela e disse assim, não, esse é seu filho, a senhora que não o conhece. É isso que nós temos na escola, esse comportamento deseducado, desrespeitoso, ofensivo, com as pessoas, com as autoridades da escola, com os professores dentro da sala de aula. É ele que movimenta os outros alunos para fazerem coisa errada. E ela se assustou realmente, porque ela não tinha ideia desse contexto. E ela, pelas ocupações dela, não tinha procurado saber o que tinha acontecido, né? E nessa desculpa que a gente trabalha muito, que a gente tem muitas responsabilidades, acaba que a gente não se responsabiliza por questões tão cruciais como essa na caminhada. Nós temos pessoas que sofreram anos na vida porque dentro de casa não se era permitido expressar a verdade da criatura. Jovens homossexuais, lésbicas, transexuais, que viveram décadas de sofrimento porque não podiam expressar o que eram. Por quê? Porque sabiam da rejeição, do sentimento de vergonha, da possibilidade de agressão, de abandono, de desrespeito familiar. Então, esse é um outro lado da relação afetiva que promove o adoecimento psíquico das pessoas. A gente, né, fica procurando e não vai deixar de encontrar, porque essas expressões emocionais, elas demarcam o cérebro de uma forma e esse cérebro ele vai ter uma produção mais adequada, menos adequada, conforme o emocional da criatura.
né? A gente procura as soluções em comprimidos, em xaropes, em gotas, quando na realidade o que está faltando, né, é a habilidade da expressão do afeto, a presença viva das criaturas familiares ao lado daquele indivíduo, respeitando a diferença, colocando esse lugar na vida do indivíduo, né, como algo que a gente tem que cuidar, porque é a expressão dele, é a vivência dele. Quantas pessoas, nesses anos que eu trabalho com medicina, que tentaram ou conseguiram suicidar para não envergonhar os pais e a família, porque eram homossexuais. Quantas vezes eu ouvi isso? Na minha turma, né, de medicina, um colega de turma, ele suicidou, né? E aquilo que nos chegou das pessoas mais próximas dele é porque ele não dava conta mais de viver no armário, né, de se esconder da sua homossexualidade, e ele se matou. Né? Um indivíduo inteligente, bonito, capaz, depois de ter formado, passar por uma situação, porque, né, a rejeição familiar, a rejeição social não permitiram a expressão dele no contexto onde ele estava. Então, falar sobre relações de afeto, né, é buscar entender, né, que nós, quando falamos de saúde mental, muitas vezes nós estamos falando de saúde de relacionamentos. Há pouco tempo alguém me perguntou: o senhor criou um canal de saúde mental e espiritualidade. O senhor fala muito pouco de remédio, de tratamento com remédio, de uso de medicação. O senhor não usa isso? Uso muito. Né? Até porque muitas vezes o único recurso que eu vou ter para aquela criatura, naquele momento, é o remédio. Né? E eu não tenho nada contra a ação medicamentosa. Mas, na verdade, né, ele perguntou assim, mas o senhor fala muito mais das questões dos relacionamentos, das questões das posturas das criaturas, do que das doenças e dos tratamentos das doenças. Eu faço isso porque, dentro da minha observação e da minha prática, eu acredito que as pessoas adoecem muito mais da falta de afeto, da ausência do relacionamento, do descuidado das pessoas umas com as outras, do desrespeito uns com os outros, do que de todas as patologias que estão catalogadas no Código Internacional de Doenças. Muita gente consegue sair do lugar do sofrimento quando ela se sente acolhida. E quando ela passa a acreditar e aprender, né? E é um trabalho muito interessante das pessoas que trabalham com constelação, né? Que é da própria pessoa, acolher a sua criança
ferida, adoecida, né? Vejo aí inúmeros profissionais trabalhando, convivo, né? Muita gente que me segue hoje, segue através, né, do canal do Andrei, que nos trouxe essa oportunidade, né? O Dr. Andrei Moreira, que trabalha com constelação, e aprendi com ele, estudando com ele, né? Não pratico, não sou constelador, não porque não acredite, mas é porque eu não acho que eu tenho formação para isso, né? Mas eu acredito que a grande maioria de nós estamos doentes nesse contexto e nessa situação. Então, a nossa mensagem de hoje é que a gente entenda, né, que eu não estou aqui condenando as criaturas. Eu estou trazendo uma visão de profissional, de médico, de terapeuta, né, trabalhando com terapêutica sistêmica há tantos anos, que muito mais do que as patologias que hoje são denominadas transtornos mentais, que o adoecimento psíquico é um adoecimento do campo do afeto. É um adoecimento das relações afetivas familiares, das relações afetivas sociais. E nós precisamos aprender a lidar com isso, a reconhecer as nossas emoções, começar desse lugar, porque tem gente que não sabe nem o que é emoção, nem o que é sentimento, não sabe nem dizer o que está sentindo. Que aprendeu a denominar medo, tristeza, raiva, com outros nomes, porque essas expressões não seriam aceitas familiares. Muita gente está com medo, está com raiva, e você pergunta e ela diz assim, não, eu não estou com medo, com raiva, eu estou preocupado. Porque nós estamos numa sociedade em que preocupação é algo chique, aceito, né? Por isso que nós estamos numa sociedade extremamente ansiogênica, onde o transtorno de ansiedade cresce exponencialmente. Nós temos criaturas que não podem expressar socialmente a alegria, porque a alegria é vista com uma conotação negativa, como um comportamento desequilibrado da criatura. Nós estamos numa sociedade em que você não tem direito a ficar triste, mesmo que a dor da sua vida seja imensa. Você tem que levantar, esquecer a tristeza, e isso tudo é engolido, é fechado, não circula, e não circulando, adoece, porque estagna dentro da criatura. A minha proposta, a minha conversa hoje era nesse contexto. Espero que a reflexão possa ter ajudado vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se tem alguma pergunta que quer colocar ainda no chat, nós temos alguns minutos, se não, podem mandar depois através do Instagram, e a equipe vai olhar para nós, acompanhar, e nós vamos responder essas questões. Nós agradecemos aí os cumprimentos da Kênia, da Cacau. A gente está aí tentando fazer isso. A Cacau está perguntando se vai ficar salvo no Instagram.
e em breve vai para o nosso canal no YouTube, né? Dr. Roberto Lúcio YouTube, que é um canal de saúde e espiritualidade, onde todas as semanas nós liberamos algum vídeo sobre assuntos no campo da saúde mental e da espiritualidade. A semana que vem nós estamos aí de novo. Nós vamos falar de coisas muito importantes. Semana que vem nós vamos receber uma grande amiga, uma grande irmã, uma pessoa que hoje trabalha com algo fundamental para a saúde mental, e eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser enriquecedora para todos nós. Isso mesmo, Margarete, né? Nós precisamos pensar sobre as nossas relações afetivas. A Kênia Bernadette está perguntando, querendo nos conhecer pessoalmente. Eu não sei de onde que a Kênia é, né? Nós somos de Belo Horizonte, eu sou médico, psiquiatra, trabalho como psiquiatra e terapeuta no Instituto Renascimento, né, que é uma clínica onde nós trabalhamos, né, com a terapêutica biopsíquica socioespiritual, e que a gente tenta, né, levar a questão da espiritualidade como uma das ferramentas importantes do tratamento. Mas nós estamos aí, né, no caminho. Em breve nós teremos novos cursos, vamos voltar com os cursos que nós já lançamos, com as tarefas que nós lançamos, né? Estamos aí pensando nessa questão, né? Em breve organizar um trabalho com as famílias que estão vivendo desafios com jovens, com ideias de autoextermínio, com tentativas de autoextermínio, de como lidar com isso. Mas isso é ainda numa organização. A gente vai trazendo aos poucos o que nós vamos realizar e vamos dividindo com vocês. Um abraço para todos, boa noite, boa semana, um beijo no coração e até a próxima terça-feira. E sigam a gente no Instagram. Todos os dias nós trazemos uma reflexão que acreditamos ser importante para as nossas vidas.